Oi, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um bate-papo do Papo de RH, mais uma noite, né? Comentei para vocês ontem que nós começamos nessa semana, 3 noites falando de conteúdo da área de recursos humanos, não só para a área de recursos humanos, para quem tiver interesse. Ontem falamos de recrutamento e seleção, e hoje o nosso tema é treinamento e desenvolvimento, os desafios, né? Como é que foi treinar, como é que está sendo treinar os colaboradores nessa pandemia, como é que são os profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, que de novo, quais são as dificuldades. E a gente trouxe aqui 3 convidadas hoje que estão atuando, que atuam, né, na área de treinamento e desenvolvimento, que vão contribuir, trazer muitas suas experiências e vivências durante esse nosso bate-papo. Bom, para quem não conhece o Papo de RH, ele já completou 3 aninhos, né, de projeto. Esse ano totalmente online, né, devido a toda a situação que estamos vivendo. Mas a cada edição a gente traz profissionais qualificados que contribuem com o nosso dia a dia, na nossa formação, no nosso desenvolvimento. E também temas relevantes, temas importantes para o desenvolvimento, né, que é fantástico, que a gente cada vez mais tem que gerar conteúdo. O propósito do Papo de RH é conectar as pessoas e compartilhar experiências. Então, quanta vivência, quanto conteúdo essas nossas convidadas vão trazer hoje, compartilhar, e você que está acompanhando o Papo de RH, as nossas noites aqui pelo Facebook, mande essas perguntas, participe, interage, que as meninas estão aqui para estar contribuindo para vocês. Quero falar um pouquinho dos nossos apoiadores, né? E uma delas hoje está participando aqui, que é a Lisiane Zequir. Agradecer aí todo o apoio, toda a contribuição, o acreditar no projeto, né? A gente tem o Espaço 80 lá na Cidade Baixa com a Andréia Vasco, mandar um beijo para a Andréia. Café República, da nossa querida Kelly Costa, que também foi aí uma conexão fantástica através da Lisiane, e o quanto a gente está conectando com as pessoas, trabalhando a colaboração nesse momento. Os meninos da Satélite Virtual, Diego e Alessandro, toda a equipe da Satélite Virtual, que são patrocinadores oficiais, né? A Satélite Virtual é o patrocinador oficial do canal do Papo de RH no YouTube, e agradecer, assim, a equipe da Satélite Virtual, a qualidade dos vídeos, da edição, e essa parceria maravilhosa. Também a WH com a Aline Wolff, que é a nossa assessoria de comunicação. Cindy Lojas Porto Alegre, possibilitada da nossa querida Cris Meri, e todos esses que acreditam. Café Combustível da professora Laura. Professora Laura, um beijo, né? Trabalha com comunicação, é jornalista, também é nosso apoiador aqui no Papo de RH, e tantos outros que acabam contribuindo, né, e compartilhando, acreditando nesse projeto que a gente já tem 3 anos, né? É tão gostoso quando vê um sonho realizado, e é desafiador, porque a cada edição as pessoas ficam tão empolgadas, tão felizes, mas ao mesmo tempo nos cobram cada vez mais a qualidade para a gente manter o padrão, né? Ou elevar cada vez mais. Mas não tenho dúvida que todos os meus convidados venham para contribuir e trazem muito conteúdo. Então, eu quero dar boa noite e agradecer essas mulheres maravilhosas, né? Ontem também tivemos mulheres, hoje também, amanhã as mulheres estão dominando cada vez mais o mercado de trabalho, buscando as suas posições. É claro que o time de RH ainda tem muito mais, né? Quem trabalha com desenvolvimento, quem trabalha na área de recursos humanos, a mulherada predomina, vamos dizer assim, mas a gente sabe o quanto também vem buscando o nosso espaço aí, nosso lugar ao sol. Então, quero dar as boas-vindas a Lisiane Zequir. Vamos lá, já é nossa convidada antiga, já é nossa apoiadora, então pode iniciar, né, Lizy? Seja bem-vinda. Sim. Muito obrigada, é bacana, né? A gente já participei como participante da mesa em 2 eventos, né? E como apoiadora desde o começo, praticamente, né, Lu? E, nossa, é um prazer, assim. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lisiane Zequir, trabalho há 23 anos na área de desenvolvimento comportamental e foco principalmente no desenvolvimento de autonomia pessoal e profissional, através de mentoria e de capacitações para líderes e equipes.
Certo, obrigada. A nossa próxima convidada é a Ednane, né? Trabalha na parte de treinamento e desenvolvimento, é analista, faz todo um trabalho, então vai trazer um pouquinho da nossa experiência e dos projetos que estão acontecendo na empresa dela. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ednane, como a Lucélia falou, trabalho já há 8 anos na área de treinamento e desenvolvimento, na Unimed Vale dos Sinos. E o evento, acho que é um prazer estar aqui, né, podendo falar de algo que a gente gosta. A Sheila estava falando, né, do brilho no olho, de falar do que a gente gosta. E então a gente vem com muito prazer. Acho que o evento por si só já é um exemplo, né, de conectar e compartilhar. É o que a gente mais gosta, de poder estar apoiando as pessoas. Então eu vim aí para agregar um pouquinho aí esse momento de bate-papo, e que veio nesse momento aí trazer algo novo, né? Acho que esse é um dos desafios, não é? É a gente misturar o novo com o velho, digamos assim, né? O que a gente já conhece com uma pitada de novos elementos. Seja bem-vinda. Sheila Cadori, por favor, seja bem-vinda. É mais uma que vem contribuir conosco aí essa noite, falar sobre treinamento e desenvolvimento. Muito obrigada, Lucélia. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Como a Ednane falava, anteriormente nós conversávamos, falar de gestão de pessoas realmente é o que traz esse brilho no olho. A gente realmente está aqui porque gosta de pessoas, então acho que isso faz muito sentido para nós. Meu nome, então, é Sheila, eu trabalho no Sicredi, já fazem 6 anos, mas tenho uma trajetória de 11 anos na área de gestão de pessoas, trabalhando com treinamento, desenvolvimento, com esse olhar para pessoas, para líderes, e é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês para fazer esse momento de bate-papo. Certo. Meninas, vamos agora para o conteúdo e o que interessa. O que aconteceu nessa pandemia? Como foi migrar do presencial para o digital? Que desafios vocês encontraram? Porque, particularmente, eu acredito que 80% das organizações, e diferente do seu porte, não estavam preparadas. Por mais que tenham educação corporativa, talvez já estavam lançando algo à distância, mas o foco não era uma educação EAD, né? Uma educação à distância. O foco sempre foi trabalhar, ter como base, como suporte a educação à distância, mas trazer um pouco mais da prática no presencial e outras ações. Como é que foi para vocês? Como é que foi o dia a dia? Como é que foi essa loucura, essa transformação, essa virada de chave, que eu não sei se vocês ainda conseguiram parar para pensar que a gente fez essa virada de chave do presencial para online, sei lá, 24 horas, 48 horas, e a gente teve que se adaptar de uma forma... Eu não sei ainda se a gente está se adaptando, porque eu até hoje ainda esqueço a máscara, né? Então, eu não sei se a gente ainda está se adaptando. Eu queria ouvir de vocês como é que foi o início desse impacto, dessa mudança. Eu confesso que para mim foi assustadora, até porque eu comentei com vocês, o Papo de RH sempre muito presencial, muito analógico, por mais que as divulgações ocorrem ainda nas redes sociais. Eu particularmente, muito pouco fazia vídeo e muito pouco atuava no online. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como é que foi esse início dessa mudança rápida e talvez até impactante, vamos dizer assim. Posso começar falando, Lucélia? Fique à vontade. Eu acho que isso que tu fala, né, desse primeiro momento, do contexto que nós estávamos, né, então tínhamos, claro, toda uma programação voltada para treinamento e desenvolvimento, e aí de uma hora para outra vem essa mudança toda. Então, toda a questão de redução de equipes, colocar em prática, aplicar os protocolos das bandeiras, né, trabalhando com equipes reduzidas, e toda uma rotina do dia a dia, né, numa demanda onde os colaboradores tinham que dar conta, e além disso, uma demanda voltada para treinamento e desenvolvimento, além de outras demandas que eles encontram, claro, na sua rotina. Então, num primeiro momento, a gente recebeu muita informação. Sim. E aí chegou num ponto, como tu menciona, né, Lucélia, no primeiro momento causou medo. Então, as pessoas ficaram com medo, ficaram com receio, e agora o que vamos fazer? Então,
Num primeiro momento, a gente parou tudo. Vamos parar. Foi isso que passou no primeiro momento na nossa cabeça. Vamos parar para a gente se adaptar, para também buscar algumas alternativas. E aí, a partir disso, desse parar, a gente percebeu, bom, mas quanto tempo que nós vamos ficar neste contexto? Né? Então, veio toda essa reflexão. A gente não vai poder ficar parado, as coisas precisam continuar andando. Então, veio todo um processo de readaptação a partir deste momento. Bom, precisamos reduzir equipes, precisamos estar cumprindo com o protocolo, mas as coisas precisam continuar, a gente precisa dar uma sequência, então a gente precisa buscar um momento realmente de adaptação. E aí foi que, bom, vamos se transformar, né? Vamos buscar novas competências, vamos buscar outras alternativas para a gente se adaptar com o momento que a gente está vivendo. E hoje, realmente, é um momento que, desde março, né? Em março iniciamos, estamos até hoje, estamos finalizando o ano ainda nesse mesmo contexto, e a gente não sabe até quando que a gente vai nessa situação. Então, não dá para parar. Então, foi todo o contexto que nós vivenciamos no primeiro momento de medo, né, de ansiedade, até que a gente se deu conta, bom, isso precisa se tornar algo mais natural. E aí a gente fez a virada de chave para poder se adaptar com esse contexto que estava, né, nos apresentando. É interessante a tua fala, Sheila, porque ficou naquela primeira onda, segunda onda, espero isso, vai voltar aquilo, e a esperança de que isso ia até maio, primeiro ia até abril, depois ia até maio, depois junho, e assim a gente está em novembro. Estamos em novembro. Né? Então tinha aquele corte, aquela esperança de que não, vai mudar, a gente vai voltar ao normal, a gente vai voltar ao presencial, tudo vai... Não voltou. E a gente continua e a gente ainda não sabe, tem uma incerteza, não sabe o que nos espera para 2021. Tem um movimento, está voltando as pessoas, enfim. Então, se a gente for falar de saúde, não se teve uma evolução, né? Então, se teve uma questão de adaptação a cuidar da saúde e a cuidar desse colaborador e colocar a mão na massa de uma forma diferente. Mas se a gente for pensar em adaptação, a gente ainda não se adaptou, né? A gente está tentando se adaptar, mas tivemos que fazer essa virada de chave. Então, quando tu traz assim, não posso ficar parada esperando mais tempo, realmente tem que agir, tem que fazer planejamento, tem que olhar para as coisas acontecerem. Então, a tua fala no início foi muito boa, porque não dá, né? A gente ficou esperando, talvez, algumas empresas, e eu acho que talvez seja foi a grande dificuldade, porque a gente ficou na esperança de que voltaria daqui a um mês, daqui a 60 dias, e nós estamos em novembro e não aconteceu. Quem quer continuar? Posso seguir. Eu acho que a primeira palavra assim que me vem é não paralisar, né? A gente tentou não paralisar, não ficar estagnado, assim. Só que cada um tinha um ritmo, né? Por que eu digo isso? Nós aqui na empresa, a gente tem muito forte, né, a questão do treinamento, tá muito na cultura da empresa. E a gente tem várias áreas que ministram treinamentos, né? O treinamento, ele é descentralizado, tem áreas muito apoiadoras nesse processo. A gente tem treinamentos obrigatórios, então é muito difícil ter que pensar em ficar parado, né? Não só porque o treinamento é exigido por legislação, mas porque as pessoas estão esperando aquilo. E ao mesmo tempo a gente sabia que as pessoas estavam esperando algo de normal, né? E ter treinamento é algo normal, então a gente queria dar uma normalidade para as pessoas, um pouquinho que fosse. Claro, como fazer isso? Vamos experimentar, se vai sair perfeito, não sei, né? A gente tem usado muito isso, antes feito que perfeito. E muita gente fala na inovação da gente pivotar, né? Esses termos que a gente está aprendendo aí, mas é de experimentar mesmo. A gente teve uma facilidade, digamos assim, porque a gente estava se preparando para a transição de treinamentos em EAD. Então, em dezembro do ano passado, a gente inaugurou a plataforma. Só que tinham 3 treinamentos lá dentro, só os treinamentos iniciais para lançar. E aí,
bateu março, como a Sheila disse, o calendário pronto, tudo bombando já, e tranca tudo, cancela tudo que já estava aprovado, pago, tranca tudo. O que a gente vai fazer? Parceria, eu acho que foi a outra palavra muito importante, assim. Essas áreas que são apoiadoras dos treinamentos dentro da própria empresa tiveram um papel muito importante. Nem todas estavam prontas para isso, né? Algumas até hoje ainda não conseguiram aproveitar esse processo, assim, dos treinamentos online. Mas a gente tem áreas, assim, que eu até vou citar porque é de reconhecer, que é a área da enfermagem, educação continuada, que pegou junto, né? A gente conseguiu lançar aí, logo de início, a gente foi lançando 5 treinamentos online, 10 treinamentos online, agora a gente já tem 70 treinamentos dentro da nossa plataforma, todos internos. E aí foram construídos caseiros, outros daí foram construindo mais bem editado, fomos aprendendo juntos, mas essa parceria toda foi fundamental, né? Da gente se juntar e tentar proporcionar essa normalidade e trazer o conhecimento que as pessoas tanto esperam. A gente olha para trás, não acredita que fez, né? Mas a gente conseguiu, né? Tem conseguido. E a cada mês a gente experimenta, né? Estou falando de ferramentas, todo mês a gente descobre, né? Então a gente começou usando esse recurso que é mais de treinamentos gravados, treinamentos que ficam lá mais paradinhos, esperando, né? O consumo. E a gente partiu ali em agosto mais para treinamentos ao vivo. E a gente achava, não vai dar a mesma plateia, as pessoas não vão conseguir parar para assistir no meio do trabalho, né? Como que eu vou fazer isso? E tudo isso são incertezas que a gente foi trabalhando e adaptando e experimentando, né? Certo. A gente vai falar mais sobre isso depois, vou pedir dicas para vocês, plataformas, novas ferramentas, eu quero saber de tudo isso. Lisiane aqui, para quem é especialista, né, trabalha com treinamento comportamental, para quem é coach, eu quero ouvir um pouquinho de ti, eu já te conheço, mas ao mesmo tempo quero ouvir assim, o quanto foi desafiador essa transformação para quem trabalha como consultora, para quem tem o seu próprio negócio, para quem trabalha com desenvolvimento, que estava acostumado a fazer treinamentos presenciais e hoje é online. Eu tive o prazer de participar do teu treinamento e depois eu quero que tu deixe aí o teu contato, aí tem uma edição agora dia 25, maravilhosa, tá bom, Lise? Isso, tá bem. Eu acho que assim, foi um dos meus pilares, vamos dizer assim, dos meus trabalhos é a conexão. E eu fiquei um pouco perdida, assim, quando começou a questão do nosso confinamento e tudo mais, porque eu confesso que eu tinha uma pequena bronca com o online, assim, pequena, né? Mas, enfim, e eu sempre prezava por fazer o trabalho presencialmente, e eu gosto muito de fazer dessa forma. E eu tinha muitos programas esse ano presenciais, convenções de vendas, convenções, o próprio trabalho no Scred seria presencial também, e a gente ficou quase um ano desenhando ele, e já tinha uma palestra agendada na Unimed também. E aí, quando parou tudo, eu pensei, e eu sou extremamente, vou dizer assim, ponderada nesses momentos, daí eu pensei, todo mundo dizia assim, não, até abril vai voltar, eu disse, olha, maio, junho. Né? Mas quando chegou junho, eu disse, nossa, isso está longe de terminar. E aí as pessoas falavam, não, agosto, setembro. Eu disse, não, eu acho que agora já não vai mais. Né? E comecei a sinalizar também para os meus clientes que a gente deveria pensar em outras formas de resolver essa questão da conexão. Eu entendo, olhando para trás agora, que eu acho até que eu fui mais lenta do que eu gostaria, mas pelo menos os passos estão sendo dados de uma forma bem consistente. Assim, eu estou finalizando a transferência de muitos programas meus para o online, inclusive a Revolução Amorosa, que é um programa mega de conexão, e eu tinha muitas dúvidas se ele funcionaria bem no online, né? A Dianane foi uma que já participou, né, do Revolução, e eu convidei, nós fizemos 15 edições, né, do presencial. E ele é todo de contato, ele é de olho no olho, as pessoas trabalham juntas.
Então, eu chamei 5 convidadas da turma 1, né? Porque nós fizemos de 2017 para cá 15 edições. Então, a edição 15, ela está sendo online como um piloto. E está sendo uma grata surpresa, porque as meninas estão trazendo que a conexão permanece a mesma e as reflexões também estão funcionando bem. Então, é isso, assim, eu prefiro andar, ainda que pareça devagar, a outros olhos, eu prefiro andar com consistência, né? E nós fizemos grandes adaptações, tanto no trabalho do Sicredi como no da Unimed, que ficaram ótimas, né? E daqui a pouco ficaram melhores do que se a gente tivesse feito presencial, né? Então, depois a gente até pode falar um pouquinho de cada uma, porque são boas ideias que a gente pode aplicar em outros negócios, né? Perfeito, Lizy, obrigada pela contribuição. Então, já vou começar provocando vocês. Quais as habilidades, as competências, vamos falar habilidades, para esse novo facilitador digital, para esse novo analista de treinamento digital, para uma condução, uma assertividade maior? O que vocês acreditam que esses profissionais da área de treinamento e desenvolvimento precisam ter para que tenham mais sucesso no treinamento online? Que pergunta, hein? Eu queria compartilhar também, Lucélia e colegas, a importância da adaptação e do uso da tecnologia ao nosso favor. Foi aí que veio a grande mudança, a grande transformação de nós nos adaptarmos com a tecnologia e quebrarmos esses paradigmas, né, que a Lisiane traz. Precisamos utilizar mais essas plataformas. Hoje nós estamos utilizando para desenvolvimento de líderes, como a Lizy mencionou, e está dando super certo. Claro que tem esse olhar tanto para as vantagens, que eu acho que é super importante. Antes nós tínhamos toda uma questão com deslocamento, com logística, que hoje isso facilitou muito a nossa vida. Então, temos essa facilidade de estarmos na nossa casa, de estarmos no nosso local de trabalho e participando de um treinamento com várias pessoas de lugares diferentes. Então, ao mesmo tempo que estamos em distanciamento social, essas plataformas também vieram para a gente ficar mais próximo. Então, precisamos nos transformar e desenvolver essas nossas competências também nesse sentido, de a gente se adaptar e ficar mais próximo da tecnologia. Ao mesmo tempo, eu entendo que existem sim os desafios. Como a gente mencionava, a Lizy trouxe, né? Como manter essa conexão e como manter essa interação entre as pessoas, mesmo de forma online. E aí, até hoje, durante a tarde, eu estava pensando sobre essa live e lembrei de uma palavra, enfim, que é a questão da etiqueta, mas a etiqueta online. Então, de que forma que eu utilizo a etiqueta online nos momentos que eu estou também em treinamento? Então, os desafios de muitas vezes manter uma câmera aberta, abrir o microfone para falar, para trazer a sua opinião, estar interagindo com os colegas, estar realmente presente naquele momento de treinamento. Então, eu vejo que tem as suas vantagens e, ao mesmo tempo, existem os desafios para a gente poder buscar essa adaptação e realmente, quando participar de um treinamento, participar de um momento de desenvolvimento, nós estarmos lá por inteiro. Então, acho que foi também um momento, assim, de aprendizado nesse sentido e que deu super certo. Eu acredito que a gente está conseguindo colocar isso em prática e esse formato de treinamento, eu acho que veio para ficar. Talvez em alguns momentos a gente vai ter momentos presenciais, sim, mas muito do online vai se manter. Legal. Quem continua? Eu também acho, viu? Eu acho que é uma mudança que provavelmente vai se manter permanente, porque a redução de custo com um trabalho online, se ele é bem feito e se ele mantém a conexão, não justifica o deslocamento. Hoje, por exemplo, na nossa turma, nós tínhamos pelo menos 10 cidades diferentes e em 2 estados diferentes, que a gente não poderia fazer dessa forma se fosse, eventualmente, se fosse presencial, né? Pelo menos não seria nesse formato. E o custo
teria que ser repassado de alguma maneira, né? Então, eu acho que, falando então das competências, né, tanto do facilitador como do analista, além da adaptabilidade, eu diria que a questão da criatividade, porque não é, eu sei que tem muita oferta de plataforma, enfim, tem muita coisa diferente. Eu fiz vários cursos na área de educação digital, desde que começou a pandemia, antes de eu fazer algum movimento, tem muita coisa disponível, mas muitas vezes o bom e velho Zoom resolve praticamente tudo, né? O mesmo Teams, que é a plataforma que a gente usa também lá com o Sicredi. Então, assim, são plataformas relativamente simples, não tem nada, assim, de muito assustador, vamos dizer assim, e tá tudo certo. Eu acho que a grande diferença que faz são as pessoas que estão ali conectadas. Se tu não tem um assunto bom, se tu não tem uma interação, se tu não tem um exercício prático e a conexão, pode ser a melhor plataforma do mundo. Então, além da flexibilidade, adaptação, a criatividade, eu entendo que ela entra assim como um fator muito importante, e eu acho que ela vai ser uma grande peneira, aí falando da minha área, dos instrutores de treinamento, dos profissionais de treinamento, porque não funciona mais o Ctrl+C, Ctrl+V. Isso funcionaria talvez no presencial, quando daqui a pouco o profissional ali é engraçadinho, puxa atenção de alguma outra coisa e tal. Hoje, se tu não for criativo, se não tiver uma base para apresentar para o teu grupo, fica muito claro, porque o digital, ele escancara o teu conhecimento, a tua reação, a tua conexão, e isso fica tudo muito ampliado. Então, é agora ou agora. Eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que vai ser uma boa peneira de mercado. Eu acredito nisso. As competências que a Sheila e a Lizzie trouxeram são realmente muito necessárias. A pandemia, na minha percepção, ela veio para ressaltar as coisas, então são competências que a gente já tinha essa necessidade. E como a Lizzie falou, a demanda, a oferta aumentou muito, então a gente ter essa sensibilidade também de perceber o que é necessário, né? É importante e fazer e ter essa visão de negócio, né? Acho que a visão de negócio é uma competência necessária. Não adianta eu ofertar, porque eu posso simplesmente compartilhar conteúdos, indicar, mas eu preciso trazer aquilo que realmente é uma necessidade, né? E saber vender isso, né? Como a oferta está grande, a gente concorre com o externo, né? Então, as pessoas já ficam cansadas depois do horário de assistir algo, tu tem que descobrir o melhor horário, né? Para não concorrer com outras oportunidades que as pessoas têm para participar de eventos externos. Então, ter essa visão de negócio, eu entendo que é uma competência importante. Que legal. Vamos ver quem está participando aqui com a gente. Raquel Jesus está dizendo aqui, foi muito desafiador esse período. Parceira. Rosana Schäfer está mandando aqui um beijo para todos, para Lisiane. Querida. A Viviane está mandando aqui falando. Olha que simpatia. Beijo, Vivi. A Vivi está nos assistindo de Portugal. Oh, querida, a Dani Santos também está mandando aqui uma boa noite para nós. E o Valdemir também está falando aqui para a gente, olhando aqui para o nosso trabalho. Bom, gente, a gente falou das habilidades, né? E vocês falaram um pouquinho dos desafios, do susto que foi essa mudança de chave, ou vamos dizer, essa virada, ou vamos dizer ainda que estamos nesse processo, né? De aceitação, de entender que isso não tem volta no sentido de online, é questão de investimento. Já foi dito aqui o quanto se reduziu a questão do custo de deslocamento, de interação com a equipe, mas ao mesmo tempo se investiu em tecnologia, em plataformas, em conteúdo. A minha pergunta para vocês, que tipos de conteúdos vocês entenderam que foram mais assertivos, né? Nesse momento. Eu também quero fazer uma provocação que o conteúdo
falar de amor e autoconhecimento nas organizações ainda é desafiador, tá? E eu gostaria de saber de vocês se isso entrou dentro da pandemia, se esse tema entrou, essa forma de acolhimento, porque o índice de suicídio, depressão, ansiedade aumentaram, e trazer treinamentos de autoconhecimento ou rodas de conversa ou uma rede de apoio de escuta é importante. Se isso aconteceu dentro das organizações de vocês ou de algum trabalho que vocês fizeram, e como foi essa aceitação por parte dos colaboradores para o treinamento online, né? Porque também, assim como nós, facilitadores, analistas, que treinamos, que acabamos tendo que migrar o conteúdo para online, tivemos dificuldades. Quem está do outro lado, o colaborador também, que muitas vezes não gosta do online, que não gosta de fazer prova online, que não gosta dessa tecnologia, também teve muita dificuldade. Como é que foi isso para vocês, essas duas reações? A gente falou um pouquinho do nosso papel como profissional, mas eu também quero que vocês tragam um pouquinho de como foi a reação desses colaboradores dentro desse mundo, né, digital, onde a gente também está trabalhando home office. A gente sabe que é muito desafiador, tem o cachorro, tem a criança, tem casa, tem isso, tem aquilo. E como é que foi essa reação, essa adesão também para esses programas de treinamento? Então, primeiro, eu quero saber um pouquinho dessa reação desses colaboradores, que temas que vocês levaram para dentro das organizações, e se a gente conseguiu falar de amor e de autoconhecimento nesse momento de pandemia, e como que foi transformar o material para o digital. Transformar o material para o digital foi, olha, está sendo ainda. Eu queria compartilhar com vocês também. Eu entendo também, Lucélia, que esse processo do uso da tecnologia, talvez de uma forma ou de outra, no futuro ele ia acontecer. Mas eu acho que a vinda da pandemia acelerou bastante essa utilização da tecnologia. Então, já estávamos utilizando plataformas online de ensino. Nós temos algumas plataformas que a gente está utilizando já, mas essa pandemia realmente acelerou a utilização e valorizou cada vez mais a questão da importância de nós termos esse olhar. Tu menciona, né, Lucélia, sobre a reação. Foi para nós, como profissionais de gestão de pessoas, num primeiro momento também foi bem trabalhoso, acredito que até agora também, vem um momento muito grande de acolhimento, de estar tendo essa abertura para ouvir o colaborador, para poder entender, para poder saber o que ele está sentindo, quais são as dificuldades que ele está tendo, qual que é o sentimento dele. Isso lá no início, num primeiro momento, mas agora também. Em algumas pessoas a gente percebe que isso se mantém. Tivemos alguns momentos, né, foi mencionado sobre a questão, pensando assim, em momentos de escuta, pensando em momentos de treinamento, de levar informações para colaboradores. Trabalhamos a questão da saúde física, dos cuidados, então, relacionado também à Covid, quais são os cuidados, para as pessoas conhecerem mais sobre o vírus. Então, até a própria Unimed é um parceiro nosso, e tivemos profissionais da Unimed realizando lives com os nossos colaboradores, então foi um papel bem importante. E também fizemos momentos olhando para o lado também emocional do colaborador. Então, veio esse direcionamento das atividades num primeiro momento para acolher, para ouvir e para entender o momento que essa pessoa estava vivendo e de que forma que nós, como gestão de pessoas, podemos apoiar para que essa passagem por todo esse momento turbulento, né, fique mais leve, mais tranquila. Então, acho que foi esse o nosso papel. Foi no primeiro momento e agora continua sendo também. E quais os temas, Sheila, quero aproveitar que está aí, quais os temas que tu percebeu que teve mais engajamento, que as pessoas gostaram mais dos treinamentos, assim, nesse período? Ou te pediram, ou acabaram pedindo para organizar, olha, eu acho que esse tema deveria ser mais tratado, esse momento para nós é importante. Eu acho que no primeiro momento, nós como área de gestão de pessoas,
vieram muitas dúvidas também. Então, tiveram muitas dúvidas que vieram em relação ao vírus, ao contágio, a como vai fazer o tratamento, como que eu vou estar me cuidando no meu dia a dia. Então, aí entraram profissionais da área da saúde para poder também estar trabalhando isso. E vieram também dúvidas, então, claro que acho que veio um pouco do que a Diane comentou antes, de qual que é a necessidade. Então, abrimos uma escuta também para poder ouvir, bom, o que os colaboradores estão questionando, qual é a necessidade que está vindo para daí sim nós proporcionarmos esses momentos. E aí veio também a questão do lado emocional, né, de, bom, eu vou ter que ficar em casa, antes eu podia sair, eu podia estar circulando, eu podia estar em lugares públicos, agora não mais. Então, quais são as alternativas? Eu vou estar dentro de casa, mas eu posso ter um olhar mais voltado para minha família. Então, assim, a família é o meu aconchego. Então, foi tratado assuntos também nesse sentido de valorizar a família, de valorizar o relacionamento junto com os familiares, desse cuidado, então, de se olhar realmente para dentro. Então, muito voltado para esse equilíbrio emocional também. Tá certo. Sheila, exatamente. Acho que aqui dentro da empresa foi a mesma coisa, assim, de olhar primeiro para esse lado emocional, né? E, claro, a gente teve um pouquinho de treinamentos mais técnicos, porque o pessoal da linha de frente, assistencial, precisava desses treinamentos, mas olhar esse emocional. O que a gente teve, assim, como eu disse, de tentar trazer uma sensação de normalidade. Nesse sentido, a gente, como tem a cultura muito forte de treinamento, a gente tem os parceiros já. Então, pessoas que nossos colegas já estão acostumados a enxergar. Então, enxergar eles lá na divulgação já dá... tá aí, né? A Liz está chegando aí, né? Tá aí para dar treinamento para nós, né? Então, a Liz foi uma das parceiras que a gente trouxe aí para falar de amor, a competência dos grandes líderes. E já é um tema que a gente vem trabalhando na empresa já no ano passado, vem trabalhando em relação ao atendimento humanizado, né? Então, é uma evolução, né? Tudo são evoluções. E, de forma geral, a gente consegue sempre, como é um parceiro ali, alguém que está dentro, consegue perceber, tem a sensibilidade de perceber o momento da empresa e de adaptar isso às pessoas. E com a Liz a gente conseguiu fazer... A gente sempre tenta fazer coisas diferentes, né? Porque como diz, para engajar as pessoas, né? Sabe? Vamos lá, com a Liz e vamos nos experimentar, né, Liz? Já temos aí uma conexão, a gente deu um tema de casa para eles, né? Para já ir se conectando, porque as pessoas estão com essa dificuldade, né? O mindfulness que a gente fala, atenção plena, estar no momento do agora. A mente está voando, né? Então, as pessoas só iam lembrar do treinamento a hora que apitasse lá uma mensagem na tela delas. Então, a gente precisava deixar elas já se conectando com aquilo, né? Então, a gente trouxe essa atividade de tema para despertar a criatividade deles, a Liz propôs, né? E foi legal. Nem todo mundo conseguiu trazer? Não, nem todo mundo conseguiu. Algumas pessoas se inspiraram e na hora lembraram e trouxeram algumas citações, alguns hobbies, algumas coisas que produzem por si, né? Então, foi algum dos treinamentos que a gente trouxe, o Mindfulness também, com a Rosana, foi um treinamento que a gente manteve exatamente por isso, pela questão da necessidade emocional, e as pessoas têm sede por isso, elas têm sede por trazer essa normalidade, essa sensação de manter as coisas em continuidade, por mais que não seja nada igual, é diferente. Sim. Né? Mas nesse sentido, isso foi muito bom. E a gente poder também, a gente não tem certeza, faz as pesquisas, como tu falou, né, Sheila? Mas também manter algumas coisas que a gente já tem de rotina, que são a pesquisa de satisfação do evento, poder acompanhar, ver como as pessoas estão reagindo. Isso vai dando mais força para a gente ter certeza que está no caminho certo também. Bom, eu acho que a Janane estava falando e eu estava lembrando, né? Porque a gente já trabalha há alguns anos juntas, né? Então, nós fizemos alguns anos o foco no atendimento humanizado. O ano passado, a gente falou um pouco do Fazendo as Pazes com o Imperfeito, né, Janane? Além da questão do atendimento, e que é um projeto muito especial. E esse ano o nosso foco era um foco de liderança e de autoliderança, assim, independente do cargo que a pessoa ocupa.
E eu tenho esse projeto do amor, a competência dos grandes líderes, e ele não podia ser mais adequado para o momento, né? Porque eu acredito muito, assim, eu venho falando isso há pelo menos 20 anos, né, de que realmente a gente precisa inserir o amor dentro das organizações, assim, e não o amor propriamente, mas o amor pela humanidade, pelo desenvolvimento do outro, pelo crescimento do outro, e todas as competências que vão se destacar hoje em liderança são as competências que remetem ao amor, seja a empatia, a escuta amorosa, o acolhimento desse profissional, o estímulo para ele se desenvolver. Então, foi um trabalho que foi muito legal, mas eu também acredito a nossa criatividade, né, Janane, porque a gente pensa, vamos fazer diferente? Vamos. Então, a gente fez um vídeo convidando, a gente deu um tema de casa que era completamente diferente de tudo que a gente já tinha feito, né? As pessoas tinham que apresentar alguma produção artística. E a gente fez uma conexão disso com o conteúdo da palestra, e foi muito legal, né? Mesmo, nós tínhamos 50 pessoas, né, Janane, mais ou menos próximo de 50 pessoas participando. Sim. Claro que nem todas tinham conseguido fazer, ou algumas não viram o vídeo, enfim, a rotina deles é super corrida, mas, assim, foi muito interessante, movimentou de uma forma diferente, então, assim, fez diferença no engajamento também. Eu tenho feito bastante palestra quanto a conteúdos, né, eu tenho um programa que chama Como Lidar com Cenários Desafiadores, e, bom, ninguém tem dúvida que nós estamos num cenário bem desafiador. E tem sido muito legal, assim, porque as pessoas estão assim, tá, mas e daí como é que eu faço se outra pessoa na minha casa não está lidando tão bem? Como é que eu faço se o meu colega não está usando máscara e eu queria dizer para ele de alguma forma? Então, a gente vai trazendo coisas. Eu fiz um trabalho com a Sertaja nesse sentido, que foi muito legal. E também, o que nós fizemos? Nós fizemos a palestra com perguntas e respostas depois, teve o vídeo convidando antes, e nós fizemos uma série de vídeos para depois. Então, aquilo dura mais tempo, né? Então, eles vão acompanhando e não fica aquela coisa só estanque da palestra, né? Da mesma forma, com o trabalho do Sicredi, era para ser um trabalho de 16 horas presencial. Eu ia uma vez para lá, ia fazer o trabalho, ia voltar, talvez tivesse mais uma vez para ir. E a gente foi redesenhando o projeto dentro dessa nossa realidade, né? E hoje ele virou um programa mensal, ele vai durar 8 meses, nós temos pre-work de cada encontro, nós temos um grupo que vai recebendo semanalmente conteúdo, né? Nós dividimos em 2 turmas para poder deixar um pouco mais de casa, assim, né? O grupo mais reduzido para a gente poder conversar e olhar para todo mundo. Então, assim, eu acredito que são adequações que são possíveis de fazer, né? E claro que elas demandam um pouco mais de trabalho, mas é que fica muito melhor e as pessoas sentem que estão sendo valorizadas, né? O tema da saúde mental, eu acho que ele está muito forte, seja quando são psicólogos falando, que daí é uma outra vertente, eu não entro na área da psicologia, mas eu entro na questão de como eu posso fazer para lidar com o que está acontecendo, né? E o tema da liderança, eu acho que ele veio muito forte também, né? Não só em empresas que já tinham programas ou programado para fazer, né? Assim, como é que eu posso, então, me qualificar para chegar num outro patamar. E um outro ponto que eu tenho visto, assim, é que tem tido uma receptividade muito grande, programas curtos que sejam, vá lá, não sei uma palavra melhor para definir agora, mas que seja uma espécie de um entretenimento, né, como é o caso do Mosaico de Histórias, né, que por 2 horas lá a gente faz um exercício, ou uma série de exercícios e provocações dentro do processo criativo que eu escrevi do livro, e é um momento de pausa, é um momento que a gente troca, que a gente conhece a história do outro, e que a gente sai um pouco mais leve daquilo, porque é isso que a gente está precisando nesse momento também, de ter pequenas válvulas de escape. Nunca houve tanta procura por atividades de hobbies, atividades externas, atividades que as pessoas possam sair um pouco daquela tensão, né? Tanto das notícias como do trabalho, o excesso das telas, uma série de coisas, né? Treinamentos de dia era uma coisa que era inconcebível, né?
E hoje eu represento uma escola de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul. Todos os treinamentos da escola são ou das 5 às 7 da noite, né? Ou pela manhã. Sim. E as turmas lotadas, porque, claro, as pessoas não querem mais ficar até altas horas da noite estudando, elas já estão muito cansadas. Sim. Né? Então, online... tem muita mudança aí, né? Liz e meninas, o online cansa mais do que o presencial. E aí eu trago o desafio para vocês, a minha pergunta para vocês. A preparação do facilitador, do analista, de quem trabalha com treinamento e desenvolvimento é 200% a mais do que o presencial. Estou falando bobagem? Não. Definitivamente não. Eu já aproveito que eu estou aqui deixa as gurias falarem. Definitivamente não. Realmente cansa mais, exige mais da gente, né? Inclusive, tem todo um questionamento hoje sobre a remuneração do profissional online. Ah, mas tu não precisa sair de casa. Sim, mas né, eu não estou vendendo meu deslocamento, eu estou vendendo meu conhecimento, né? Sim. E o cansaço, ele é realmente, eu diria que pelo menos 100% a mais, né? Porque tem a questão da ergonomia, tem a questão da atenção, tem a questão da tela, e isso não só para o instrutor, né? Mas para todos os colaboradores. Por isso que não dá para a gente fazer, por exemplo, uma tocada direta de um curso de 4 horas dentro do online, né? Eu, pelo menos, acho que é muito cruel de fazer. O online tem várias variáveis, assim, bem sinceramente, assim, de profissional. Nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós temos um marketing que ajuda lá na criação de arte, a gente tem uma opinião que a gente constrói junto com uma área de recrutamento, junto com uma área de assistência, que tu vai construindo aquilo para até tu lançar, né? E esse processo de criação ficou mais desgastante, porque tu não tem as pessoas na tua mão para fazer isso, assim, ao teu alcance. Ao mesmo tempo, como tudo, né? Nem do 8, nem ao 80, né? Também tem uma parte que facilitou, assim, como eu tenho privilégio, eu me sinto privilegiado, eu já estou há bastante tempo na empresa, eu conheço as pessoas, então eu consigo chegar até elas. Para quem está novo entrando, é um caminho a construir, né? Mas para mim ficou mais fácil, né? E claro, aí é que tá o tal do cansaço. Tu pega aqui o WhatsApp, né? Para quem é líder, para quem é analista, tu te conecta ali com a pessoa, tu tem a resposta na hora, não precisa nem marcar reunião, né? Mas para quem está construindo essa trilha, é muito mais pesado. Então, em momentos fica mais pesado, eu me considero privilegiada, mas em momentos tem os seus benefícios também, né? Mas tu conta muito mais com a tua equipe, nós nos unimos muito como equipe de treinamento, né? Então, a gente se ajuda muito, porque a gente tem gente mais nova, então, eu não faço nada sozinha, né? Posso até ter a ideia, mas quem vai construir e fortalecer ela é a equipe toda. Então, é um trabalho em conjunto para fazer, para conseguir lançar. E as pessoas também, a gente vai experimentando online. A Lise falou ali do horário, né? Depois do horário não mais. A gente tem lançado os nossos às 11 da manhã. A gente tem experimentado, que é o horário que o pessoal consegue parar e dar aquela sensação que não está cortando o trabalho no meio, né? Então, essas experiências, assim, ajudam. Porém, a gente tem o desafio, né? Não sei como que é na área da Sheila, né? Ou em outras empresas, que eu tenho pessoas que estão no presencial, né? E muitas vezes a gente vai falar depois de recursos, né? Mas essa pessoa não tem uma câmera ali. O computador dela não estava preparado para isso, né? Então, e aí a gente vai usando a criatividade, né, Lise? Vamos tirar a foto, levanta a mãozinha aqui do emoji ali, que a gente sabe que tu tá ali. A gente tem que ir usando a criatividade, né? São os desafios online, a gente tem que correr atrás de uma tecnologia ainda, mas a gente não... Muita criatividade, Lise, muita criatividade, a gente não pode parar, né? Tem que conseguir incluir as pessoas, né? Só para complementar também, pensando no engajamento das pessoas, como manter as pessoas engajadas no momento de treinamento de forma online. Lá no início, a Djanane comentava sobre a questão do fazer sentido,
que a pessoa precisa estar fazendo o treinamento que faça sentido para ela. Então, aquele treinamento que eu estou participando é algo que eu vou conseguir depois levar para a prática, levar para o meu dia a dia. Eu acho que isso é algo muito importante para conseguir o engajamento dos participantes. Outra questão também, que nós conversamos muito também com a Lise, da importância, assim, da troca. Então, que os participantes também possam trazer a sua experiência, possam trazer, assim, quais foram as vivências, que tenha essa troca de boas práticas e de experiências. Então, são ações que no momento do treinamento a gente consegue trazer à tona, e com essa participação a gente consegue manter as pessoas mais engajadas e participando realmente daquele momento. Então, eu acho que são pontos, assim, bem, bem importantes, né? Tem que fazer sentido para a pessoa. Acho que isso realmente é fundamental para o engajamento dela. E trazer esse diálogo, essa troca, essa fala, e claro que o instrutor vai trazer o seu conhecimento, mas que o participante também possa estar compartilhando. Eu acho que fica algo mais dinâmico, e aí sim a gente consegue um engajamento maior dos participantes. Ok. O que não fazer num treinamento online? Eu acho que essa pergunta, né? O que não fazer? O que não deu certo, gurias? Que vocês fizeram e acharam, bom, vai dar certo, o pessoal vai adorar, e não aconteceu, não foi do jeito que vocês gostariam. Ou o que não fazer num treinamento online? Porque sempre tem a parte dos erros, né? Erro de gravação, os bastidores, aquela coisa que não sai tão legal como a gente gostaria. E até a gente perceber que tudo aconteceu, ou na hora mesmo, tem que se reinventar. Então, eu queria que vocês trouxessem também um pouquinho o que não deu certo, o que não fazer num treinamento online. Porque, como tudo é muito novo, né, para todo mundo, para todas as pessoas, eu acredito que a gente ainda tenha bastante dúvidas de como conduzir isso. Acho que, Lucélia, não achar que tu pode fazer tudo sozinho, é o primeiro. Que tu vai conseguir cuidar do chat, ser um anfitrião e tirar a foto e lançar a lista online de presença e dar o suporte para quem não está conseguindo entrar na plataforma. Né? Se tu acha que tu vai conseguir fazer, então tu tem mais ainda que exercer assim uma organização, né? E não te sentir confortável de que já estou dominando, né? Acho que seria esses dois, porque com a tecnologia, aquilo que tu já está acostumada, pode simplesmente naquele dia resolver alguma coisa não funcionar, né? Então, tu ter pessoas que te apoiem, né? Dizer assim, ó, não tá funcionando o meu, tu vai ter que abrir, tu é anfitriã hoje, né? Então, tu ter esse alinhamento com a equipe, né? De um bom checklist, do treinamento, do compartilhar, tu ter a tua equipe treinada para ser o apoio também, né? Poder, como é que eu vou dizer, flutuar esses papéis entre a equipe, eu acredito que é uma dica importante, assim. E aí a gente vai experimentando, né? A gente mandar alertas para lembrar as pessoas, botar na agenda das pessoas, são dicas, coisas que a gente já fazia, né? Mas com a tecnologia, essa questão, acho que o principal é essa, assim, e muda ali, a gente vai mudando de ferramenta, hoje é no YouTube, amanhã é no Zoom, e aí tu achou, o teu Zoom não aparece o sala simultânea, né, Lise? Aí tu liga para a TI, você acha que não vai dar para usar a sala simultânea, Lise? Não vai dar. Nós não damos jeito, né? Daí o colega da TI vai lá e te salva, e diz assim, não está aqui, atualizamos a versão. Daí o parceiro já diz, atualiza a versão, deve ser isso, né? Eu sinto muito, assim, e gostaria de compartilhar isso como uma forma de reconhecer todos os profissionais da área de treinamento. Eu sinto hoje todos vocês como meus parceiros, é como se todos nós trabalhássemos juntos, porque a todo tempo, às vezes eu tenho uma amiga que estudou comigo, que trabalhou aqui na empresa, eu vou lá e pergunto, você tem um recurso novo, eu queria mandar um envelope assim online, como é que faz isso? Ou o palestrante vai ali e te diz, não, faz dessa forma. Então, somos todos da mesma equipe agora.
Esse é o sentimento. É perfeito isso que tu trouxe, né? Os cursos que eu tenho participado, as pessoas que eu conheço, né? Um deles eu participei com a Lise também. E isso que eu também trabalho com treinamento e desenvolvimento, também faço recrutamento e seleção, também tenho uma consultoria. E eu sempre digo para a Lise que a gente soma os esforços, as potencialidades, e que a gente não é concorrente, a gente é muito parceira e eu admiro muito o trabalho dela. Tanto que ela é nossa convidada sempre aqui, especial do Papo de RH, e eu tenho o prazer de estar divulgando o trabalho dela, assim como a nossa querida Rosana Schaefer, que foi minha professora de dicção e desindição oratória, que está nos assistindo, um beijão a ela, o quanto a gente aprende com as outras pessoas, né? Eu fomento muito mais a colaboração do que a competição, e sim, o quanto a gente aprende. Eu não domino, não tenho todas as habilidades, eu não domino todas as ferramentas, a gente é um eterno aprendiz, né? E o quanto a gente pode compartilhar isso, ajudar o outro, porque no momento que tu está ajudando, está ensinando, tu está aprendendo cada vez mais. Então, ninguém domina tudo 100%, e o que tu domina agora, daqui a 2 dias, amanhã já mudou. Então, quanto mais tu conectar, quanto mais tu compartilhar com as pessoas, melhor como profissional tu vai sair. Então, eu também penso dessa forma, que todos os meus colegas na área de recursos humanos e também com foco em desenvolvimento são os meus parceiros, são os meus amigos, são companheiros dessa jornada louca que estamos vivendo aí na tecnologia. Mas Lisiane e Sheila, o que não fazer, qual foi a gafe, o que deu certo, o que deu errado, conta para nós. Fora o cachorro, eu já tive uma situação de meu cachorro aqui latiu, e só para trazer isso para vocês. Acho que está bem flexível isso também, né? Olha, ontem eu estava como aluna num curso, e a minha cachorra, ela está sempre aqui do meu lado. Ela tem uma almofadinha que ela senta ali, porque senão ela fica pedindo para entrar. E ontem ela inventou que ela queria brincar. E ela começou a latir, eu tive que mutar, né? Tipo, fiquei muda. E ela latindo, tipo, querendo brincar. E a minha filha estava em aula também, não tinha como fugir. Aí eu peguei ela no colo e ela ficou assim, olhando para a tela. Né? Então era eu e ela fazendo aula do... O que a gente vai fazer? É isso, faz parte. Eu acho que tem que levar na brincadeira também, sabe? Porque não quer dizer que eu não esteja prestando atenção, não quer dizer que eu não esteja engajada. Da mesma forma que se eu tivesse um bebê, talvez eu tivesse com o bebê no colo. E tá tudo certo. Né? Agora, eu acho que assim, pensando da minha parte como instrutora, como palestrante, o que não pode faltar, talvez seja a mesma coisa que no presencial, é sempre plano B e plano C. Não deu para dividir em sala, tu tem que saber o que fazer. Porque se tu ficar assim, esse pessoal aí da empresa tal não conseguiu dividir a sala, tem que ter plano B. E se não der o plano B, tem que ter uma outra estratégia, e rápida, para que as pessoas não fiquem, olha ali como ela ficou incomodada quando a ferramenta não funcionou, que profissional é esse? Né? Eu acho que tem muito assim essa coisa do jogo de cintura, porque a gente sabe que um treinamento nunca é do jeito que a gente programou. Ponto. A não ser que ele seja gravado e que eu possa dominar o que eu estou fazendo e falando. Fora isso, é sempre uma surpresa. Então, assim, de novo, como a Janane falou antes, não entrar achando que tu sabe. Eu sempre tenho, principalmente com palestras, né? Às vezes a pessoa que está programando, botando o microfone, assim, tu tá nervosa? Eu disse, claro que eu tô. E ela, mas há quantos anos tu dá palestra? Olha, quando eu deixar de ficar com dor de barriga, eu troco de profissão. A parte mais legal é tu ficar... assim, com aquela preocupação boa, né, de começar as coisas, de fazer, e depois ver que aquela tua pré-ocupação funcionou, porque tu cuidou de todos os detalhes, tu tinha plano B, tu tinha... Nossa! Né? E por mais que a gente se programe, às vezes pode acontecer de alguém falar uma coisa na discussão aberta ali, que não fecha com os teus valores, e tu vai ter que te posicionar. Sim. Pode funcionar, alguém pode ter tido uma notícia horrível lá no meio do trabalho e sinalizar para todo mundo, e daí assim, desencadeia uma reação em todo o grupo. A gente não se sabe o que vai acontecer. Pode ter alguém polêmico que questionar, né? Pode alguém fazer alguma provocação,
como tem no presencial. Pode ter alguém achando que está um saco e tentar fechar o vídeo ou ficar no vídeo. Enfim, pode acontecer N situações. Pode acontecer tudo, né? É uma sorte quando a gente consegue finalizar, e por isso que eu acho que a tensão da tela também é maior, né? Porque tu tá no presencial, eu acho que tu tem mais recurso para dar voltas, né? Ter jogo de cintura em outras coisas. E ali no online tu tem que ser muito rápido, né? Eu acho que esse seria o ponto, na minha opinião. Esse plano B, esse plano C, Sheila, Liz e Nani, esse plano B, esse plano C, ele é importante, principalmente sabendo se está funcionando aquele conteúdo, aquela atividade. Eu acredito muito que a atividade, ela tem que encaixar muito com o conteúdo e ser uma atividade agressiva, né? Atrativa, né? Não agressiva, não. Então, um dos pontos que eu queria também trazer, e Sheila, ver se ocorreu, também é aquela coisa do facilitador, não ser tão... Porque às vezes eu quero agradar, eu quero que o conteúdo seja legal, que eu quero engajamento, e eu abuso um pouquinho da piada, da brincadeira, né, para tentar descontrair, porque ele é online. Então, esse cuidado também tem que ter, porque às vezes tem um exagero no online que no presencial pode não acontecer em função disso. Não sei se tu concorda, se tu já teve alguma situação, porque me parece que no online é muito fácil perder o foco. Uhum. Eu entendo, Lucélia, que a gente precisa sentir como que os participantes estão. Eu acho que aí também tem uma questão bem importante de você conseguir perceber como que está o engajamento deles, como que eles estão também nessa participação no grupo. Porque muitas vezes tu vai vai trazer alguma piada e talvez não vai ser bem recebida. Então, tu também tem que entender com que tipo de perfil que tu está trabalhando, quem são os participantes, é um grupo mais descontraído, é um grupo mais formal, e aí, a partir disso, você consegue também estar se adaptando e buscando, sim, um engajamento também nesse momento. Eu só queria também reforçar o que a Dinani trouxe sobre a questão das parcerias dentro da área de gestão de pessoas. Então, também entendo que isso é fundamental. Eu trabalho na área de gestão de pessoas com mais 2 profissionais e já tive a experiência de estar num momento onde nós estávamos tratando um determinado assunto com um grupo e eu não consegui mais tocar. Mas eu tinha minhas outras colegas que estavam junto comigo, que também estavam por dentro do que estava acontecendo, do conteúdo, e aí elas entraram. Então, mais uma vez, como é importante esse trabalho em conjunto, esse trabalho de construção entre os profissionais da área de gestão de pessoas, ter esse compartilhamento, ter essa troca. Então, acho que isso também é fundamental. Certo. O que a gente está planejando para os próximos meses ou para o próximo ano? Quais são os nossos desafios? A gente não tem aí um tempo de pandemia, a gente não tem uma previsão do que pode acontecer, porque tudo muda o tempo todo, e com certeza, a tecnologia, os treinamentos online vão continuar, e a gente vai precisar se reinventar. Aquilo que deu certo esse ano pode ser que não dê certo no ano que vem. O que vocês visualizam, assim, de desafios, e o que vocês podem trazer como sugestão para quem ainda não conseguiu fazer essa migração, para quem ainda está engatinhando, né? E aí eu trago, assim, sugestões caseiras, que possam ser feitas dentro de uma organização que não quer investir ou que não consegue, nesse momento, fazer um investimento, e sugestões na contratação aí da Lisiane, na minha contratação, já estou vendendo peixe, tá, Lise? No treinamento de desenvolvimento, né? Dentro das organizações. Eu estou migrando o programa que eu tenho, que é o programa de equipes colaborativas, eu estou migrando ele para o digital, a gente está fazendo uma experiência em 2 empresas, como trabalhar mais a colaboração dentro das organizações, e para mim, eu confesso para vocês que foi um desafio trazer esse treinamento para o online, mas sou muito feliz, e para minha felicidade, assim, as pessoas estão se engajando mesmo, estão gostando, estão
mas tudo isso é se reinventar também como profissional da área de treinamento. Vocês falaram muito bem, a Liz falou muito bem do plano A, do plano B, do plano C, das dinâmicas do grupo, estudar o grupo, quem são as pessoas, o que elas fazem, o que elas estão conectadas, que tipo de empresa, e essa preparação ela é eterna, ela já tinha que ter acontecido no presencial. Se alguém não fez isso no presencial, foi obrigado a fazer agora no digital. Então, eu queria que vocês trouxessem, assim, o que vocês visualizam dentro da nossa área de treinamento e desenvolvimento para 2021, e o que vocês diriam, dicas, para quem não tem um investimento financeiro, não pode hoje fazer um investimento financeiro talvez tão alto, ou que acredita que precisa de muito investimento para fazer essa transição aí, essa migração do presencial para o online. Queria começar trazendo, Lucélia, até hoje pela parte da tarde já estávamos no momento de começar a pensar o ano de 2021, e falando da questão de treinamento e desenvolvimento, vem a questão da flexibilidade. Até na organização, no nosso planejamento. Seria o momento de um treinamento híbrido, onde nós iniciamos aí de forma online, e aí a gente vai ter que sentir como que vai o ano, como vão as questões da pandemia, para, se for possível, em algum momento a gente fazer presencial. Então, são questões que nós estamos discutindo, de iniciar o ano mantendo online, mas com essa flexibilidade dos nossos parceiros também nesse sentido. Daqui a pouco a gente sente que podemos realizar alguns momentos de troca presencial, por que não ter essa flexibilidade para daí sim colocar isso em prática? Então, acho que essa flexibilidade é super importante. E uma questão que a gente vem falando muito e que eu acho super importante, a questão do protagonismo. Para a pessoa que quer se desenvolver. Esse momento é um deles, né, Lucélia? Eu vejo que o Papo de RH tem trazido muito isso, o momento de ontem também foi super importante. Então, olha só que oportunidade que nós temos de ouvir pessoas com conhecimento, trazendo o seu conhecimento, compartilhando o seu conhecimento, e a gente não tem custo. Então, assim, a gente tem muita informação boa, a gente tem profissionais excelentes que estão se abrindo para o online, com lives, com muito conteúdo muito bom. Então, assim, vem muito protagonismo. Eu, como profissional, tenho essa possibilidade de aprender, mas vai depender só de mim. Né? De muitas vezes chegar em casa, às 7h30, tirar uma horinha para mim poder estar ouvindo a live. Isso aconteceu comigo ontem, eu participei também, estava ouvindo, e achei fantástico, assim. Tu poder interagir, tu poder fazer perguntas. Então, o protagonismo é algo que está vindo aí, que depende de cada um, esse interesse também para estar podendo se desenvolver cada vez mais. Legal. Falou muito bem, Sheila. Acho que é o protagonismo, a flexibilidade a gente tem que carregar. E protagonismo para as pessoas, eu tinha pensado nisso antes, é um momento muito de carreira, né? Então, acho que essa é realmente essa dica aí que tu falou. Protagonismo para as pessoas, para os colaboradores aproveitarem e para o próprio profissional de RH, né? As fronteiras, elas estão abertas. Então, aproveitem, né? E se colocar no papel de aluno, para nós que somos também protagonistas, às vezes, aí de treinamentos ou de planejamentos, é importante a gente se experimentar, participando também como aluno dos treinamentos, a gente vem com novas ideias, né? Não ficar só no seu problema, né? Compartilhar com a equipe, compartilhar com os parceiros. Foi um momento, nós que estamos aí construindo os planos para o ano que vem, foi um momento para os parceiros, os palestrantes também tiveram que precificar, não sabiam como calcular preço de palestra, todo mundo passou pelo novo. Então, se tu já tem um trabalho construído, busca teu parceiro para tentar achar uma solução, né? Não cancela teu plano antes dele nascer, né? Chama para buscar juntos soluções, daqui a pouco nascem, né, alternativas que permitem, mesmo com um valor diferenciado, se desenha um projeto diferente, que vá, de certa forma, ser recompensador para quem está dando e para a empresa que vai receber,
tem muitas formas de construir para que seja bom para todos. Fantástica a tua fala, Nani. E aí, trazendo um pouquinho, a Lise vai finalizar e vai trazer um pouquinho a vivência dela, mas duas coisas, né, que tu trouxe, que foi, para mim, é algo que eu tenho batido muito, que é a carreira, e dentro da carreira a palavra preparação. Essa pandemia toda, os clientes que eu trabalho com recolocação, e eu tenho um programa que é autonomia de carreira, a gente trabalha a questão de posicionamento, de penso, de olhar um pouquinho, de autoconhecimento. Então, eu diria que esse é um momento de preparação, de pensar, de se conhecer, de entender as suas potencialidades e poder contribuir com outros colegas, mas também pedir ajuda, isso é importante. E também, como tu disse, ser um eterno aluno, né? A Lise vai trazer um pouquinho a vivência dela, mas é importante essa rede de apoio. E assim como a Lise, eu tenho outros colegas, outros profissionais que também eu acabo pedindo ajuda, pedindo apoio, trocando ideias, e quando tu começa a compartilhar isso, e tu vê que as pessoas estão também com a mesma preocupação, também voltando para a sala de aula, estudando coisas novas, porque tudo é muito novo, a gente não tem mais certeza de nada, né? Se a gente imaginava que tínhamos alguma certeza, não temos certeza de nada. E o presencial é muito diferente do online. Então, a gente teve que reaprender, desaprender e reaprender muitas coisas. Então, voltar para a sala de aula, também trocar ideias. Olha, o que tu faz? Faz isso, tá legal? Né? Eu fiz um curso com a Alice e ela me disse, você faz isso no teu curso que fica legal. E tá tudo bem. Só que para isso tem uma palavra bem importante. Você precisa se conhecer. Eu acho que autoconhecimento é tudo. E dentro do autoconhecimento entra a humildade, o querer, o se reinventar, o saber ouvir, e entra muita preparação. Muito. Quando vocês falarem em protagonismo, eu quero fazer, eu posso fazer, eu tenho como fazer. Então, quais são as ferramentas, o que está disponível, me conectar com as pessoas que podem me ajudar, me apoiar, me incentivar, me instigar a fazer diferente. É isso, Lise? É isso. Eu estava ouvindo vocês e concordo absolutamente com o que vocês trouxeram. Acho que protagonismo é a grande palavra de 2021. Para quem já não assumiu agora, né? Eu acho que esse é o grande ponto para 2021. E eu gostaria de complementar, dando um passo para trás, porque esse protagonismo agora não só está importante, como as pessoas estão se apropriando das suas carreiras, porque eu tenho pelo menos 3 clientes que eu me recordo agora de imediato, mas talvez outros também, que se deram conta que as empresas em que eles estão não têm alinhamento com os seus próprios valores. E que eles deixaram muito tempo que a empresa escolhesse qual seria a sua trilha de carreira, né? Então, são 3 exemplos, né? Mas vamos colocar isso num universo, se isso não está acontecendo com mais gente também. Porque num momento desafiador como é esse que a gente está vivenciando, é natural que as pessoas se mostrem, e assim também as empresas e as culturas, né? Se mostrem do jeito que elas são, de uma forma muito mais clara. E muitas vezes a gente se percebe, talvez porque a gente esteja mais sensível, ou olhando mais para si, ou com mais tempo para fazer essa reflexão, as pessoas percebem que estão deixando tudo muito na terceirização da sua carreira. E então eu acho que esse é um momento assim que pode até estar sendo um pouco doloroso para alguns profissionais, mas num bom sentido, porque estão todos querendo se mobilizar, e os clientes novos que estão chegando para os meus programas de mentoria individual ou de processo de coaching, é o seguinte: eu quero me apropriar da minha carreira. Eu quero tomar na minha mão, eu quero escolher os cursos que eu quero fazer, eu quero me qualificar, independente da empresa onde eu estou. Isso não é... aos olhos de muitas empresas pode parecer, nossa, essa pessoa se desconectou da empresa, falta de engajamento. Pelo contrário, ela quer ser melhor ali para ela poder alçar outros estágios. Então, realmente, eu acho que vem muito essa questão do protagonismo, principalmente por essa
esse clarear de consciência que muita gente está tendo sobre a sua própria carreira, sobre quanto tempo essa pessoa deixou que a carreira andasse de uma maneira que ela também não fizesse grandes interferências. E eu acho que isso vai ser legal, porque vai aparecer muita oportunidade em desenvolvimento pessoal e profissional. Eu acho que depois dessa leva de muita informação que a gente recebeu, eu acho que as pessoas vão aprender a filtrar, até porque a gente não tem tempo de fazer tudo que a gente gostaria. Sim. Né? Então, eu acho que nós vamos ter clientes, vamos dizer assim, participantes, colaboradores, muito mais, não só mais atentos, mas mais exigentes. Né? Então, acho que isso é mega positivo para quem trabalha bem, para quem trabalha dedicado, para quem... Eu acho que as empresas, como aqui a gente tem 2 exemplos de grandes empresas das quais eu tenho o maior orgulho de fazer parte como parceira, e que são empresas que valorizam os seus colaboradores, que querem que os colaboradores cresçam, que compartilham, sabe? A gente constrói tudo junto, não é uma coisa, é o meu, é o teu, né? É todo mundo junto. Então, assim, esse modelo de parceria, para mim, é muito válido, é um tesouro para mim, para o qual, assim, eu sou muito agradecida, e eu acho que é só isso que vai valer no ano que vem, entende? Eu acho que a gente está fazendo uma grande peneira de tudo que nos serve e o que não nos serve, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. E a gente vai ver bastante desdobramentos disso no ano que vem. Perfeito. E uma dica, né? Tu pediu dicas, né, para empresas que querem começar sem gastar muito, eu gostaria de dar uma, que é uma que eu uso, tá? Para muitas empresas, investir na ferramenta paga do Zoom acaba sendo muito oneroso. Nem todo mundo tem essa condição de viabilizar. E aí tem uma proposta que nem todo mundo conhece, que é entrar pelo Simpla. O Simpla tem uma parceria de streaming com o Zoom, que ela é gratuita. Então, tu cria o curso lá, coloca todas as datas do curso que vai acontecer, são as sessões que eles chamam, né? A pessoa se inscreve uma vez só, e todos os dias que tem a aula, ela recebe o link de acesso para acessar a transmissão. Ele é gratuito, ele gera até 8 horas de curso aberto, né? Tu pode entrar até 1 hora antes do teu curso, e funciona muito bem, tu já tem toda a planilha de dados dos participantes, tu pode mandar um e-mail para todos a partir dali, tem o lembrete também da conferência que vai acontecer, é muito legal, é uma ferramenta gratuita e é uma forma até da gente experimentar a ferramenta, caso a gente queira no futuro investir nela. Então, acho que é uma dica que eu considero bem importante para esse momento, né, em que a gente também está se experimentando em algumas ferramentas. Certo. A Vânia está dizendo que esse é um momento de renovação para todos, né? Ela está perguntando se a live vai ficar gravada assim, vai ficar disponível aqui no final, gravada no canal, aqui na página do Papo de RH no Facebook. A Catiúcia está dizendo que muito bem, Lise, pela colocação, né? A Cati também conheço ela. Bom, meninas, 10 minutos para a gente encerrar o nosso bate-papo, né? Que tá fantástico, passa rápido, né? Passa super rápido, né? E eu queria que vocês, assim, para finalizar, para a gente poder encerrar, falassem um pouquinho o que é ser profissional da área de treinamento de desenvolvimento para vocês e que reforçasse as dicas para esses profissionais para 2021 aí. Bom, então, vou começar trazendo um pouco, até a Lise falava, e eu tinha notado aqui que são questões assim que fazem muito sentido, e como profissional de gestão de pessoas, vem a questão do propósito, né, do porquê que eu faço o que eu faço, do porquê que eu estou numa área de gestão de pessoas. Então, antes de iniciar a live, nós conversávamos também da importância de nós fazermos isso com amor. Então, que estar numa área de gestão de pessoas seja algo que traga esse brilho no olhar. Então, acho que isso é importante, né, de cada um entender
o porquê estar numa área de gestão de pessoas, qual é o sentido para si de estar dentro de uma área de gestão de pessoas. Então, acho que isso tem que se conectar com a pessoa, com o profissional. Então, acho que isso é fundamental. E para quem também nos ouve, que não é da área de gestão de pessoas, falamos muito sobre a questão também de carreira. E quando se fala na questão de carreira, eu acho que algo assim bem importante nesse protagonismo é esse olhar, tanto para o conhecimento técnico. Eu acho que o profissional precisa ter esse olhar para se desenvolver tecnicamente, mas mais do que nunca, tem que ter também o olhar para o lado comportamental. Então, para quem está fazendo essa busca, para quem está com esse olhar voltado para o protagonismo, que busca olhar também para esse outro lado, que é o lado, né, das nossas habilidades comportamentais, de relacionamento, junto com as nossas equipes, desse coleguismo, dessa parceria, desse olhar também para o lado humano. Então, queria também reforçar a importância disso, desse protagonismo com olhar para a carreira, mas olhando para esses dois pilares que são muito importantes. Bom, eu acredito que a gente só dá aquilo que tem, né? Então, o papel do profissional de T&D, de RH, é muito importante para trabalhar a cultura da empresa, para fortalecer, para trabalhar o engajamento. Então, tu tem que conhecer esse teu papel, tu tem que reconhecer esse teu papel. Às vezes, nem sempre a empresa vai te dar na mão de bandeja ali a fala, o recurso. Então, tu tem que buscar isso, né? No momento que tu escolheu estar ali, tu tem que buscar isso e primar por isso. Acho que é importante tu ter. E nem sempre tu vai estar também no teu 100%, né? Então, te reconectar, buscar isso, ter as tuas fontes. Tu também quer te sentir reconhecido, então tu buscar formas de reconhecimento, né? Auto-reconhecimento com a tua equipe, fazendo um projeto paralelo que te traga satisfação, porque tu precisa estar bem para poder também trazer essas soluções, né? Então, acredito que isso é algo importante, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, muito otimista, que eu adoro ter ideias, mas a gente não está no mundo onde tudo é só flores, né? Então, a gente tem que saber se perceber e também buscar se reconectar, né? Para poder dar isso aos outros, né? É um papel nosso e no momento que tu assumiu, tu precisa estar comprometido com isso. E também rever, às vezes a gente não quer, como a Liz falou, mais isso na nossa vida, a gente quer uma mudança. Então, rever se é isso que tu quer. Tem espaço para todo mundo aí no mundo, para a gente sair e buscar outra coisa, para outras pessoas entrarem e ganharem a oportunidade de mostrar seu trabalho também. Perfeito. Muito bem. Bom, eu como apoio aos departamentos de RH, enfim, como profissional dessa área de desenvolvimento, eu entendo que uma das coisas que mais me alegra nesses 23 anos é poder mostrar para as pessoas quem elas são de verdade. Eu acho que com o tempo, às vezes no sentido da gente agradar e tentar se adaptar, a gente vai colocando algumas camadas em cima da gente que não tem muito a ver com a gente. Então, esse momento de autoconhecimento, onde a gente consegue assumir e bancar quem nós somos de verdade, é um processo tão amoroso, tão especial com a gente mesmo, que não tem como dar errado, né? Então, se eu pudesse deixar, assim, uma dica, considerando todas as questões que as meninas já falaram, né, de protagonismo e de carreira, da gente realmente aproveitar esse final de ano para repensar quais são os meus valores, né, onde eu estou, está me fazendo bem, o que falta para eu realmente me sentir confortável com o que eu estou fazendo. E isso não é estanque, isso deve ser renovado a cada ano. É como se a gente renovasse os votos com a gente mesmo. E é tão importante que a gente possa ter essa renovação. O meu negócio, imagina se eu não tivesse pensado nisso pelo menos 6, 7, 8 vezes, nesses 23 anos eu não teria continuado nessa área, né? Então, acho importante essa reflexão, acho que a gente está num momento riquíssimo, em que mesmo que as pessoas pareçam nesse momento confusas, a confusão é um excelente sinal de que elas estão pensando mais do que antes, né?
Então, assim, se a gente está confuso, se a gente está desconfortável, tá tudo bem, tá tudo bem, porque busca um pouquinho mais, cava um pouquinho mais, porque a gente está cada vez mais perto de quem a gente é de verdade, e eu me sinto muito honrada de poder colaborar no processo dessas pessoas nesse sentido. E é assim que nós vamos todos crescendo, colocando mais amor também nas organizações e fazendo com que também no ambiente de trabalho seja um ambiente muito feliz de se produzir, de se conectar. Meninas, foi um prazer. Olha quanta coisa maravilhosa, quanto conteúdo, quanta fala linda, quanta experiência e vivência que vocês trouxeram para compartilhar aqui com o público do Papo de RH, para quem acompanha o nosso trabalho, para quem acompanha o trabalho de vocês, da Lisiane, da Sheila, da Nani, né? Então, tudo isso é muito gratificante. Eu digo que eu fico muito feliz. Esse projeto está há 3 anos e a cada edição, a cada encontro, a cada bate-papo, eu aprendo muito. E é muito gostoso poder compartilhar isso com as pessoas, conectar pessoas e compartilhar a história. Esse é o propósito do Papo de RH. E disso, assim, a Lizzy trouxe sempre me conecta com pessoas, eu conecto ela com outras, e assim a gente vai multiplicando isso. Isso é fantástico, porque eu acho que a Nani trouxe uma fala no final que, para mim, tem espaço para todo mundo. Você pode fazer o que quiser, você tem esse poder, ou se não tem oportunidade, você cria, se você não consegue, você peça ajuda, não tenha vergonha. Eu sei que tem um conceito na nossa sociedade que pedir ajuda é ser fraco, é ser incompetente. Não é, esqueçam isso. Nesse momento, você não consegue e não conseguirá fazer nada sozinho. Então, pense, tem aí a questão do amor próprio, tem um movimento de que você é suficiente sozinho. Você não é suficiente sozinho, você sim precisa do outro para o apoio, para uma troca de carinho, para uma conversa, para um olho no olho. Claro que eu preciso me conhecer e esse caminho é individual, é dentro de mim mesmo. Mas você, na sua caminhada, e eu digo para a minha evolução, para a nossa evolução, trabalhar com diversidade, trabalhar com as pessoas, é o que faz evoluir. Então, eu fico muito feliz nesse conectar, nesse compartilhar as histórias fantásticas, maravilhosas. Eu aprendo, a gente aprende diariamente, a gente constrói, destrói, redesenha tudo a todo momento. Não há uma verdade absoluta, há uma compreensão, trabalhar mais a questão de comunicação, de ouvir, de falar, do penso. Então, assim, meninas, estão de parabéns. O Papo de RH aqui é aberto, é nosso, né? Então, a hora que vocês quiserem voltar, participar, contribuir, fiquem bem à vontade. A Lizzy aqui já é veterana da casa, vocês estão estreando, mas, assim, muito obrigada por poder investir, doar o tempo de vocês, essa 1h30 que nós ficamos aqui conversando e compartilhando esse conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, porque fica gravado aqui na página, e depois as pessoas começam a multiplicar, a compartilhar, é sempre um prazer essa contribuição, porque tem sempre o retorno, que eu ouvi uma fala, eu ouvi uma palavra, aquilo me inspirou, aquilo... Tem pessoas aqui, a Vânia já está pedindo contato da Lizzy, já está querendo falar com a Sheila, tem pessoas conectando, porque é um aprendizado tão rico, tão maravilhoso, que eu fico até emocionada, né? As pessoas dizem, Lucélia, mas tu conduz... Não, eu tive a ideia e coloquei na prática. Quem faz o Papo de RH são os meus convidados, são o público que estão aqui me ajudando, me apoiando e entendendo o meu papel. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, e eu acredito muito que eu também tenho sorte, né, de estar conectando com pessoas maravilhosas como vocês. Muito obrigada, e que a gente possa fazer, como profissionais do desenvolvimento, dar o nosso melhor, acolher melhor as pessoas e trabalhar mais a compaixão e a colaboração. Tá bom, meninas? Muito obrigada. A vocês que ficaram conosco até agora, olha, muito obrigada. Aqueles que vão assistir
nossos vídeos aqui no Papo de RH, que faça os comentários, traga sugestão. Também aceitamos dicas de convidados e temas. O Papo de RH é nosso, é de vocês, e que a gente possa contribuir cada vez mais. Tá bom? Uma boa noite a todos, e fica aqui gravado. Amanhã a gente volta com o tema diversidade, a gente vai estar com o Matheus Felipe, a gente vai estar com a Natália Elias e a Mariana Cruz, falando de diversidade, falando também um pouco da desigualdade racial, já que estamos aí no mês da consciência negra. Então tem muita coisa, muito papo de RH para a gente estar falando amanhã, tá bom? Um beijo obrigada, a todos. Lu. Obrigada. Beijo. Muito obrigada, Tchau, gurias. Obrigada. Até.